Olá, meus queridos alunos do 7º ano, sejam todos muito bem-vindos. Hoje mais uma aula de matemática, aqui comigo, professor Antônio Paulo. Vejamos então o que vamos estudar na nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiro, resultado da divisão, razão e operador. Detalhamento, problemas utilizando razão e fração. Então, alunos, vamos à nossa aula? Muito bem, meus queridos alunos, estamos de volta agora para a nossa aula de matemática. E aí, pessoal, vamos continuar aí estudando aí frações, tá legal? Só que na nossa aula de hoje nós vamos estudar os significados de uma fração. Lembrando, né, fração nada mais é do que uma divisão, né? É uma divisão entre dois números, porém, pessoal, essa divisão tem um significado. Acompanhe aí o que trouxemos aí de significado na nossa cartela. Fração é a forma como expressamos uma quantidade por meio de uma razão barra divisão, quer dizer, razão, uma divisão entre dois números. Então, continuando, fração é a forma como expressamos uma quantidade por meio da razão, divisão de dois números inteiros. Você tem que ficar atento também, lembrando que vocês já estudaram números inteiros, né? Que são os números que podem ser positivos e negativos. Entre os elementos que compõem essa representação numérica, temos quais são os elementos que formam a fração? O traço, o numerador e o denominador. E aí nós temos aqui, né, nossa velha conhecida fração, onde temos o que nós falamos aí no denunciado, o traço, nós temos o A que nós chamamos de numerador e o B que nós chamamos de denominador. Então, uma fração, né, em outras palavras, pessoal, uma fração nada mais é do que uma divisão, tá legal? Do que uma divisão entre dois números. Só que nós devemos ficar esperto, porque essa relação, essa divisão existente entre esses dois números, ela nos traz significados, dependendo do contexto onde essa fração está inserida, né? Esse contexto onde essa fração está representando, tá legal? E aí, pessoal, a gente vai ver aqui alguns contextos, né? E analisar aí qual é o significado da fração nesses contextos, tá bom? E aí, pessoal, vale lembrar uma coisa, vocês já estudaram fração, né, ao longo da vida acadêmica de vocês, e vocês viram que fração, ela é, na verdade, uma parte de um todo, né? Ao longo da vida acadêmica de vocês ouviram muito falar isso, fração parte de um todo. Então, bora recapitular? Ó. Imagina aqui, nós temos a nossa velha pizza, que nós utilizamos aí como exemplo para fração, dividimos uma pizza em 7 partes e resolvi comer 2 partes. Que fração representa, então, a parte que a gente comeu, que eu resolvi comer dessa pizza? Olha só, se eu dividir em 7, o denominador vai representar quantas partes a pizza foi dividida, não é isso? E o numerador, ele vai representar quantas partes eu comi da pizza. Retomando aqui, lembrando que eu falei que a pizza estava dividida em 7 partes, comi 2. Então, a fração que representa essa pizza é, na verdade, 2 fatias, olha só, 2 sobre 7, é 2 de 7, 2 fatias das 7 os quais a pizza foi dividida. Esse contexto que eu estou falando para você, em matemática, a gente fala que a fração está sendo usada como significado de parte de um todo. Quem era o todo? O todo era a pizza toda. Mas como esse todo estava dividido? Estava dividido em 7 partes. Comi 2, então estou representando uma parte do total da pizza, tá legal? Então, o significado mais utilizado, que vocês mais viram até agora, até aqui ao longo da vida acadêmica de vocês, é justamente esse. Que uma fração, ela tem o significado de representar a parte de um todo.
Beleza? Veja comigo aí o exemplo que o professor trouxe, para a gente relembrar, bem bacana a gente relembrar aí essa ideia de fração, pessoal. Esse é um dos significados. Fração como parte de um número inteiro, né? E aí, temos aqui o nosso exemplo que diz assim: as figuras abaixo foram divididas em partes iguais. Vale também te lembrar, né? Que a fração, necessariamente, quando a gente vai falar de fração como parte de um inteiro, as partes têm de estar divididas de forma igual, tá legal? Todas as partes têm de ser iguais, senão vai falhar aí o nosso raciocínio, a nossa definição, tá legal? Então, vejamos. As figuras abaixo foram divididas em partes iguais e algumas dessas partes foram pintadas. Que fração representa a parte pintada? Atenção, pessoal. Nós estamos nos retratando a ideia de fração como parte de um todo, tá legal? Lembrando que o número que vai ficar embaixo do traço é o denominador. Ele vai representar para nós a quantidade, a maneira como o todo está dividido, né? Então, lembrando, é muito importante isso para poder conceituar essa ideia de fração como parte de um todo, tá, pessoal? Olha para cá, professor. Olha só, você tem que ficar atento ao seguinte, ó. A maneira como a gente vai dividir, a quantidade como está dividido, vai ser o nosso denominador. Isso sempre, tá legal? E o numerador vai ser sempre aquela parte que nós queremos representar do todo. O denominador representa todas as partes como o inteiro foi dividido, e o numerador, o que nós queremos representar, tá bom? Então, vamos então resolver nossas questões aí. Vejamos então. Vamos responder aqui o nosso exemplo. Nós temos aqui uma figura. Essa figura, pessoal, só para a gente relembrar, ela é um hexágono, tá legal? É uma figura que tem 6 lados, olha só. Relembrando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá legal? E essa figura foi dividida aí em quantas partes? A gente vai analisar, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá legal? Nós temos 6 triângulos, pessoal. Por mais que tá meio estranho, mas você perceber que esses triângulos, pessoal, eles têm a mesma medida, tá legal? Eles são do mesmo tamanho, só a posição deles que estão aí um pouco misturada, né? Mas enfim, resolvendo então, no denominador, como nós queremos representar a fração como parte de um inteiro, no denominador nós vamos colocar como o inteiro está dividido. Na letra A, o inteiro foi dividido em 6 partes. Mas queremos representar a parte pintada. Como queremos representar a parte pintada, a gente vai contar. Quantas partes pintadas temos? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos a fração 4 sobre 6. O que isso significa? Significa que das 6 partes que o inteiro foi dividido, nós estamos representando 4 partes. Tá legal? Vejamos então a nossa letra B. Na letra B, nós temos de novo um hexágono. Só que agora ele está dividido em quantas partes? Bom, pessoal, acompanha comigo. 1, 2, 3, 4 partes. Se está dividido em 4, esse número 4 será o nosso denominador. O inteiro está dividido em 4 partes. Mas queremos representar a parte pintada. Quantas partes pintadas nós temos? Apenas uma. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 sobre 4. Vejamos a nossa letra C. A letra C, de novo, é um hexágono, pessoal. Ele também foi dividido. Lembrando que todas essas partes são iguais, pessoal, são proporcionais, possuem a mesma área, tá bom? E aí, pessoal, quantas partes foi dividido esse nosso hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, foi dividido em 9 partes. Mas quantas partes foram pintadas? Somente 2. 1, 2. Então, nós temos aqui, 9, 2 sobre 9. Qual é o significado dessa fração? Quer dizer que das 9 partes que o hexágono foi dividido, estamos representando 2 partes. E para fechar aqui a nossa letra D, vamos analisar de novo como o nosso inteiro foi dividido. Em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Tá legal? 8 partes foi dividido em 8, então nós vamos ficar com 8.
Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4. Então foram pintadas 4. E a gente vai representar então isso 4 sobre 8. Tá, pessoal? Pronto. Utilizamos aí o conceito aí de fração como parte de um inteiro. Beleza, pessoal? Bom, vamos continuar aqui o nosso raciocínio, porque nós temos aqui mais uma questãozinha aqui para conversar com vocês. Pensa aqui comigo. Olha aqui para o professor. Bom, alunos, imagina o seguinte. Imagina que o professor Paulo tem uma dívida, tá bom? Imagina aí, o professor Paulo tem uma dívida, ele deve 12 parcelas aí do carro que ele comprou. E ele pagou 5 parcelas. Olha só, o professor Paulo deve 12, pagou 5 parcelas. Pensa comigo, qual número representa o inteiro referente à dívida? A quantidade de parcela que representa o inteiro são 12 parcelas. Concorda comigo? O inteiro foi dividido em 12 parcelas. A dívida foi dividida em 12 parcelas. E o professor Paulo, graças a Deus, conseguiu pagar 5. Olha só, se ele pagou 5, que fração representa então a parte que foi paga, que o professor Paulo pagou? Acompanha comigo aqui na tela. Vejam só. Você vai ganhar um espaçozinho bem aqui, tá bom? Olha só, o professor tinha uma dívida, tá legal? Isso aqui é um exemplo extra, tá, pessoal? Um extrazinho pra gente fixar melhor o conteúdo. Tinha uma dívida que foi dividida em 12 parcelas. Mas o professor pagou quantas? Pagou 5. Qual é a fração que representa a parte que foi paga, a parte de todo, a parte da dívida? Muito tranquilo, pagou 5 de 12 parcelas, pessoal. Olha a ideia, ó. Fração como parte do todo. 5 das 12 parcelas. Então, se o professor devia 12 e pagou 5, a fração que representa, atenção, pessoal, a quantidade que ele pagou, a fração que representa a quantidade que ele pagou é 5 sobre 12. Quer dizer que a dívida foi dividida em 12 partes iguais e ele pagou 5 parcelas dessa dívida. Tá legal? Beleza, pessoal? Bom, dito isto, pessoal, vale a gente também citar aqui para vocês o seguinte, ó, que uma fração, alunos, também ela tem função de quociente entre dois números. Como assim, professor, quociente? Pessoal, falou quociente, nós estamos falando de divisão entre dois números, literalmente. Uma fração, ela é a divisão entre dois números. Beleza? Acompanha comigo. Veja só. Fração como quociente. Ó. Outro significado de uma fração, pessoal. Uma fração pode ter como significado quociente de ser o quociente de uma divisão. Olha o exemplo que nós temos aqui. Ó. Nós temos aqui 6 dividido por 2, que nós podemos escrever sem problema nenhum. 6 sobre 2, uma fração pode ser escrita na forma de uma divisão, ou vice-versa, né? Uma divisão, ela é a representação de uma fração. E aí 6 dividido por 2 é 3. Lembrando o seguinte, ó, que nós temos, ó, isso aqui é muito importante, pessoal, quando nós temos a fração com a ideia de quociente de uma divisão, tem que ficar esperto o seguinte, ó, nós temos 6 por 2, ó. Nós temos 6 por 2, o 6, pessoal, vai ser o dividendo, tá legal? O 6 é o dividendo. E o 2, pessoal, é o divisor. Então, se nós vamos aplicar a ideia de fração como quociente, nós vamos sempre dividir o dividendo pelo divisor. E aí nós temos então aí, ó, 6 dividido por 2 é 3. Beleza? Muito bem. Dito isto, pessoal, pensa em uma situação bem legal. Olha só. Pensa agora aí comigo. A ideia de fração como divisor. Imagina, pensa aí com o professor. Vem comigo aqui, ó. Imagina que você tem 20 bombons e você quer dividir entre 4 coleguinhas seu. Atenção, você tem 20 bombons e quer dividir entre 4 coleguinhas seu. Que fração representa essa divisão que você quer fazer? 20 bombons para 4 colegas.
Acompanha comigo. Pensa aí, ó, mas pensa aí do outro lado que o professor vai desenvolver aqui. Vamos lá? Pensa aí comigo. Você tem 20 bombons. 20. Quantidade 20. Você quer dividir para 4 coleguinhas, né? Dividir para os 4 coleguinhas. E aí, que fração representa aí essa divisão? Atenção, eu tenho 20, vamos lá assim, ó, 20 dividido para 4. Que fração representa então? Olha só, podemos escrever isso sendo a situação problema de você ter 20 bombons e dividir para 4 colegas. Você pode dividir 20 sendo 20 sobre 4. Mas quantos bombons então mesmo você vai dar aí para os seus coleguinhas? Aí você vai aplicar a definição de fração como quociente de uma divisão. O que a gente faz? Divide o numerador pelo denominador. O numerador, que nós chamamos na linguagem, né? Em matemática, a gente fala que é o dividendo, e o denominador é o divisor. E aí, quantos bombons você vai dar aí para os seus colegas? Vejamos então. Você vai ficar 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. Aplicando o algoritmo da divisão, né, pessoal? Que a gente está fazendo aqui, ó. 20 menos 20, 0. Quantos bombons você vai dar? Você vai dar para cada coleguinha, você vai dar 5 bombons. E aí, pessoal, o que você fez aí foi exatamente usar a ideia de fração como divisão, né? Percebeu? Você tinha 20 bombons, mas 20 bombons eu vou dividir para 4. Então, eu posso escrever 20 no numerador e no denominador eu coloco o número 4. 20 sobre 4. Mas você já sabe que 20 sobre 4 é a mesma coisa que fazer 20 dividido por 4. E aí, quando a gente divide 20 por 4, você descobriu que na situação problema hipotética aqui, né, que o professor criou aqui, você distribuiria 5 bombons para cada um dos seus coleguinhas. Beleza? Espero que você esteja compreendendo, hein? Porque a gente agora vai falar mais um caso, né? Mais um caso aí onde aplica-se o significado de frações, pessoal. Vem comigo. Vejam então, pessoal, uma fração também pode ser dita como um operador. Como assim? Olha só, a fração indica um valor escalar aplicado a uma quantidade. Ou seja, esse operador, que nós chamamos de operador, é um multiplicador. Olha, a fração vai atuar como um multiplicador da quantidade inteira. Bom, alunos, acho que agora tu está dizendo aí do outro lado, professor, essa definição aí me deixou mais confuso do que tudo no mundo. São bem tranquilo. Quando fala de fração como operador, está dizendo que aquela fração ela pode multiplicar o inteiro. Isso mesmo, pegar a fração e multiplicar pelo número inteiro. Vem comigo, que tu vai já compreender bem tranquilo aí essa situação. Vejam então no nosso exemplo. Temos aqui um exemplo aqui para a gente aplicar esta definição aí de fração como operador. Vejam então. Numa classe, há 40 alunos. Hoje, olha que dados importantes. Quantos alunos há na classe? 40. Numa classe, há 40 alunos. Hoje foram à aula 7/8 deles. Atenção, 7/8 deles. De quem? Dos alunos. Quantos compareceram? Bom, pessoal, na maioria das vezes, pessoal, problemas de matemática, a gente tem vários caminhos para resolver, tá legal? Na maioria das vezes você não tem só um caminho para dar uma resposta. Mas desta vez, nós vamos começar utilizando a ideia, né, de fração como operador. Esta fração, ela vai multiplicar o inteiro, pessoal. Sim, a fração, olha o que o professor está falando. A fração vai multiplicar o inteiro. Aí tu me pergunta, mas quem é o inteiro? Olha, pessoal, desta vez, na nossa situação problema, o inteiro equivale aos 40 alunos, tá bom? O inteiro, ele é representado pelos 40 alunos. Então, vejam só.
Como a fração pode ser usada como operador, e esse operador é uma multiplicação, você vai ficar com a seguinte situação. Ó. 7 sobre 8 vezes, esse pontinho, não preciso chamá-lo de, representa o sinal de vezes 40. Olha como é fácil para saber. E aí tu tem que lembrar ó, que embaixo do 40 existe o número 1, tá, pessoal? Existe o número 1. E para multiplicar frações, nós multiplicamos o numerador e multiplicamos o denominador. Beleza? Sim. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E a gente faz 7 vezes 40. E quanto é então, professor? 7 vezes 40. Bora fazer aqui do lado? Acompanha aqui comigo. 40 e colocamos o 7. 7 vezes 0 é 0. E 7 vezes 4 é 28. Então, nós ficamos aqui que 7 vezes 40 é 280. E aí, o denominador, pessoal, 8 vezes 1. 8 vezes 1 fica fácil, né, meus alunos? 8 vezes 1 é 8. Aí, pessoal, chegamos bem aqui, ó. Tu já estudou um pouquinho antes, nós falamos que uma fração ela é uma divisão do numerador pelo denominador. Tá legal? Numerador dividido pelo denominador. Então, a gente tem que dividir aí esse 280 por 8. Vem comigo. Preciso de alinhar aqui. Vamos fazer aqui embaixo. Aqui. 280 dividido por 8. E aí, 2 não dá, claro, para dividir por 8. Vamos pegar, então, o 28. 28 dividido por 8 só pode ser 3, porque 3 vezes 8 é 24. Atenção, bora relembrar a divisão aí, pessoal. Bota 24, subtrai. 8 menos 4 dá 4. 2 menos 2 dá 0. Aí nós temos um 0 aqui que a gente vai baixar, né? Então ficamos agora com 40 dividido para 8. E 40 dividido para 8 é 5, porque 5 vezes 8 é 40. Dito isto, ficamos 40 menos 40, que é 0. Então, nós acabamos de descobrir, só vai separar aqui, né, nosso cálculo, porque nós acabamos de descobrir que 7/8 de 40 é igual a 35. Então, respondendo a pergunta, numa classe há 40 alunos, hoje foram à aula quantos alunos? 7/8. Olha aqui, professor. Nós tínhamos 40 alunos, foi 7/8. E a gente calculou 7/8 de 40. A gente aplicou a multiplicação para poder determinar o valor. E aí nós chegamos então que nesse dia, né, foram na verdade 35 alunos. Beleza, pessoal? Vamos para mais um exemplo? Vem comigo. Um atleta fez 600 repetições. Deixa eu pegar o sinal, o nosso vermelhinho aqui. Um atleta fez 600 repetições de exercícios em uma semana. Atenção, se no primeiro dia ele fez 1/5 das repetições e no segundo dia, é claro, ele fez o dobro do dia anterior. Olha a pergunta do problema. Quantas repetições ele fez nos 2 primeiros dias? Pessoal, antes de aplicarmos aí o conceito de fração como operador, a gente tem que entender o problema, tá, pessoal? Entender mesmo. Olha só, acompanha comigo que no primeiro dia ele fez 1/5. No segundo dia ele fez o dobro do primeiro. Se ele fez no segundo o dobro do primeiro, a ideia de dobro é multiplicar por 2, tá, pessoal? Mas vem comigo, vamos fazer a coisa bem passo a passo para tu entender. Vamos pensar aqui no primeiro dia? Primeiro dia. Quanto ele fez no primeiro dia? Ele fez 1/5. Mas 1/5 de quantas repetições? 1/5 de 600. Então, vamos aplicar a definição de fração como operador, 1/5 vezes 600, pessoal. O professor falou para você, ó, diante disso, a gente multiplica o numerador. Deixa eu pegar outro pincel aqui, outra cor. A gente multiplica o numerador e multiplica o denominador. 1 vezes 600, pessoal, só pode ser 600. E 5 vezes 1 é 5. Agora, ó, divide, tá? Divide os 600. Vou fazer bem aqui, ó. 600 dividido por
5. 6 dividido para 5 é 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1, baixo 0. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Atenção, pessoal, sobrou um 0 aqui no dividendo. Esse 0 a gente repete ele aqui no quociente, tá bom? Feito isso, descobrimos então que 1/5 de 600 é 120. Mas aí, pessoal, observa o seguinte, ó. Ele fez 1/5 no primeiro dia. Então, no primeiro dia, ele fez 120 repetições. E no segundo dia, ele fez quantos? Pode interpretar as coisas? No segundo dia, ele fez o dobro. O dobro do primeiro dia. O texto falou isso pra gente. É só a gente pensar assim, ó. Se no primeiro dia ele fez 120 e no segundo dia ele fez o dobro, há de você concordar comigo que no segundo dia ele fez 2 vezes 120, que é o dobro do primeiro dia. 2 vezes 120, a resposta é 240. Mas a pergunta diz, quantas repetições ele fez nos 2 primeiros dias? Atenção, pessoal, bora finalizar então. Ó. No primeiro dia ele fez 120 e no segundo dia ele fez 240. Então, o total é igual a 120 do primeiro dia mais 240 do segundo dia, que é igual, nós temos então igual a 360. Olha só, ele fez então 360 repetições aí no total aí dos 2 dias. Beleza? Bom, vamos para mais um exemplo. Vem comigo. Márcia gastou 1/8 do seu salário, pessoal. 1/8 de quanto? 1/8 do seu salário de 3.200. Aqui, ó, 1/8 de 3.200 para o pagamento da prestação de seu automóvel. Qual é o valor da prestação do automóvel? Atenção, o valor da prestação é 1/8 vezes 3.200, pessoal. E aí a gente vai multiplicar, como o professor ensinou para você, ó. Multiplica o numerador e multiplica o denominador. Vamos ficar então com 3.200 dividido por 8. Fazendo esse cálculo, nós vamos obter, pessoal, 3.200 dividido por 8, a resposta é 400. Quer dizer que o valor da prestação do automóvel foi R$400. Beleza? Agora, bora interpretar as coisas. Ó. Na letra B, olha o que diz a letra B. Que fração do salário de Márcia sobrou para as outras despesas? Pessoal, o veículo foi usado 1/8, certo, pessoal? Conferindo, 1/8 foi usado para pagar o veículo. Então, 1/8. E quanto sobrou? Aí tu tem que lembrar o seguinte, pessoal. O inteiro, nós representamos todo o salário de Márcia, a gente representa por 8 sobre 8, tá? Todo o salário, representando por 8 sobre 8. Se ela gastou 1/8, subtrai, ó, 1/8. E aí, repete o do denominador e subtrai o numerador. 8 menos 1, 7. Então, sobrou 7/8. Isso aqui é a nossa primeira resposta em fração. Mas aí, em dinheiro, quanto sobrou em dinheiro? Lembra que o salário da Márcia era 3.200 e a prestação do carro foi 400? Então, a gente subtrai, ó. Subtrai 3.200 menos 400, ficamos então, não tem esse 0, pessoal, porque é dinheiro, tá? 0 menos 0, dá 0, aqui ficou 12 menos 8, menos 4, aqui dá 8, aqui nós ficamos com 2, então ficou 2.800, esse foi o dinheiro que sobrou do salário de Márcia. 1/8 que equivale aos R$400, certo? Que ela usou para pagar o carro, como ela usou 400 para pagar o carro, a diferença entre o salário de Márcia e os 400 é o dinheiro que sobrou, né? Bom, tem mais uma questãozinha aí, ó. Questãozinha legal aí de curiosidade aí, pessoal. Vale muito a pena aí você ficar atento para essa questão. Olha o que diz o texto. Você sabia que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, o estabelecimento de ensino deve oferecer no mínimo 200 dias de aula? Olha só, você sabia? Então, a lei diz isso, 200 dias de aula. E os alunos devem cumprir com obrigatoriedade
Atenção, é obrigado o aluno cumprir a frequência de pelo menos 3/4 desses dias para serem aprovados. Isso é o que diz a lei, ó. Tem que ter 200 dias e o aluno tem que cumprir 3/4 desses dias. Se durante o ano letivo o aluno faltou 14 dias, ele ultrapassou o limite de falta? O limite de falta permitido? Compõe então comigo. Atenção, quantos dias são letivos? São 200 dias, certo? Desses 200 dias, quantos dias ele tem que frequentar? 3/4. Então vem comigo. 3/4 vezes 200. Aprendeu? Você já aprendeu que para fazer isso, a gente multiplica o numerador e multiplica o denominador. O numerador nós ficamos com 3 vezes 200. 3 vezes 200, isso aqui vai dar 600. E 4 vezes 1 vai nos dar, então, 4. Você aprendeu também que pode dividir o numerador pelo denominador. Feito isso, ó, 600 dividido para 4. 6 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Baixa o 0. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Subtrai. 20 menos 20, 0. Opa, sobrou um 0 aqui no dividendo. Ó. Traz ele para cá. Ó. 150. O que isso quer dizer? Quer dizer que 3/4 de 200 é igual a 600 sobre 4, que é igual a 150 dias. Legal, pessoal? Atenção, o que quer dizer esses 150 dias? Quer dizer que ao longo de um ano, a pessoa tem que frequentar 150 dias. O que dizia o nosso resultado, o nosso enunciado? Rapidinho, vamos lá. Esse aluno frequentou 3/4 desses dias, deve frequentar 3/4 desses dias para ser aprovado. Se durante o ano letivo ele faltou 14 dias, ele foi reprovado, pessoal? Não, claro que não. Porque quantos dias ele poderia faltar? Olha só, se ele deve frequentar 150 dias e o permitido são 200 dias letivos, se ele deve frequentar 150, é porque ele pode faltar 50 dias, que é a diferença aí de 200 menos 150, que é igual a 50 dias. Essa é a quantidade de dias que ele pode faltar. Mas ele faltou quantos? 14. Foi reprovado? Claro que não. Não foi reprovado. Beleza, pessoal? Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!